Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, a partir do versículo 16. Quem encontrou, diz amém. Amém. Diz assim: não subjuga ninguém, nem exige penhores e garantias para os empréstimos que faz. Não se mete em furtos e roubos, mas reparte o seu próprio alimento com quem passa fome e ainda fornece roupa aos despidos. 17. Ele procura manter suas mãos longe do erro e do pecado e não empresta ambicionando lucro, tampouco cobra juros. Obedece de coração às minhas leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, um homem assim não morrerá por causa da impiedade do seu pai. Este filho é justo, ser humano com certeza viverá. 18. Entretanto, seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, porquanto praticou extorsão, roubo, seu próprio patrício, e fez tudo quanto era errado e maldoso contra os seus semelhantes. 19. Contudo, ainda podereis perguntar: por que o filho não partilha igualmente da culpa do pai? Ora, se o filho procede com retidão e justiça, e procurou praticar todos os seus estatutos e os cumpriu, com toda certeza ele viverá. 20. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim a justiça do justo lhe será creditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. 21. No entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Não se fará recordação de nenhuma de suas ofensas que cometeu, por causa das atitudes corretas que passou a exercer, ele viverá. 23. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Para o Senhor, o soberano Deus, para o Senhor soberano Deus, ao contrário, porventura, não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver? Se, porém, o justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis do iníquo, deverá viver? Nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta, devido à infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que praticou, sem apelação, ele morrerá. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por mais esse dia estarmos aqui nesse culto de doutrina para juntos aprendermos pela instrução do Senhor mediante a sua palavra. Edifica-nos, instrui-nos diante da tua face.
fica conosco, Senhor, e nos direciona para a glória do teu santo nome. Amém. Pode se assentar. O pecado é algo muito sério, e este está presente todos os dias em nossa vida. Para onde você olhar, você vai ver a evidência do pecado. Levando em consideração o que Adão fez, e por isso tudo se mudou no mundo. Quando você olha para uma grade de uma janela, isso é evidência do pecado, que é por causa de um homem que tem a natureza pecaminosa, e por isso dá lugar para Satanás, procura uma casa para invadir e roubar o que não é dele. Então é a evidência do pecado. Quando você vê polícia na rua, é a evidência do pecado. Alguém com cão de segurança no quintal, é a evidência do pecado. Alguém fica doente, guerra, os animais ferozes comendo, destruindo um ou outro, é evidência do pecado, porque alterou toda a natureza. Muita chuva, muito sol, seca, severa. Tudo isso é evidência do pecado. Claro que não é o pecado seu que cria uma tempestade ali, mas por causa do nosso. Por causa, Adão, quando peca, ele condiciona todos os pecadores depois dele, que ainda nasceria como pecador, como diz a Bíblia, que todos pecaram. E quando ele fala todos pecaram, ele fala, não é só no presente. Em Adão todos pecaram. Ele não está dizendo no sentido que todos vão pecar. Não é só nesse sentido. É que já nasce, todo mundo já nasce pecador. E como para Deus não existe passado, não existe futuro, para Deus está tudo no presente, tudo está patente diante dos seus olhos. Ele sabe todo ser humano que já nasceu, que já morreu, e ainda aqueles que nascerão, ele vê como que fosse no presente. Então para eles, como para ele não existe futuro, ele já vê todas as coisas, todos são pecadores, mesmo os que ainda irão nascer. É por isso que Deus tem uma preocupação com o ser humano, não é apenas com aqueles que já se passaram, que nasceram. O próprio Deus se preocupa até mesmo com aqueles que ainda vão nascer, aqueles que ainda vão se converter. Jesus, quando faz oração em João 17, ele não ora apenas pelos discípulos dele, mas ele ora por todos aqueles que ainda hão de crer. Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Essa oração é para nos levar à salvação. Mas nem a salvação de Jesus faz com que todo mundo se salve. A oração de um pai nem sempre vai levar o filho a ser salvo. A oração de uma igreja nem sempre vai levar não vai levar todo mundo a ser salvo. A gente vai contribuir com isso, com a salvação de muita gente. Mas salvar de quê? Do pecado. Então o pecado, ele é presente o tempo inteiro. Tudo que você lê em algum lugar, no substantivo ou adjetivo, mal, adjetivo, com L, está passando mal, fez mal, é o que se chama mal adjetivo, que é uma qualidade, uma ocorrência, um acontecimento. Esse é o adjetivo. Agora, o substantivo, que é aquilo que é da natureza, que é do ser, o diabo é mal, com U, não é mal com L, mal moral, natureza má. Não importa se é mal com L ou com U, não é a mesma coisa. Mal com L e com U não é o mesmo tipo de mal, mas ele pode ter relação um com o outro em alguns aspectos. Por causa do mal com U, existe o mal com L, mal na essência. Então nós vivemos no meio do mal.
E essa manifestação do mal começou no coração de um anjo. Coração, maneira de dizer que anjo não tem coração. Seres espirituais, sempre seres espirituais. Coração quer dizer uma figura de linguagem, porque coração tem a ver, fala das emoções do nosso interior. Então, Satanás, que foi aquele que originou o mal e acabou infectando o ser humano também com o mesmo mal, o pecado original no mundo. O pecado original tem a ver com Satanás, no mundo total tem a ver com Satanás, mas no mundo dos humanos começou o pecado original com Adão. E esse mal, o pecado, ele tem várias ramificações. Ele se manifesta de diversas maneiras, de diversos modos. Ele não se apresenta para todo mundo da mesma maneira. E às vezes cada um dá uma interpretação ao seu modo. E as gravidades do pecado não são iguais. Para a gente ter uma definição mais ou menos correta do pecado, é somente por meio da palavra de Deus. Porque nós consideramos, às vezes, algo como grave, aquilo que não é grave. Mas a nossa visão pode acrescentar algo. E a gente pode olhar para algo que é grave e ver aquilo como coisa pequena, sendo que aquilo é grave. Mas a gente só vai saber se está certo ou não, se aquilo é grave ou não, em relação ao pecado, só por meio da palavra de Deus. Porque nós criamos definições por nossa própria conta. É por isso que a vida cristã, ela não é seguida pela experiência, ela é seguida pela palavra de Deus. Alguém se sentir mal quando faz algo que é considerado errado, ele pode se sentir mal porque aquilo de fato é algo grave. Mas alguém pode sentir algo como grave por causa da maneira que ele foi instruído. Da mesma forma, algo que é grave, alguém pode praticar e não sentir mal, por causa da maneira que ele também foi instruído. Por isso a gente, sentindo mal ou não sentindo mal, isso não quer dizer muita coisa se não tiver a Bíblia como base. Não, irmão, isso é muito errado. Eu passei muito mal, mas isso não quer dizer que foi o Espírito Santo. Pode ser simplesmente a sua consciência pela instrução que você recebeu, que pode ser espiritual, pode ser religiosa, pode ser cultural. Mas a gente pode também praticar um pecado e não sentir nada de errado, porque a nossa mente já foi manipulada por uma igreja, por uma religião, pelo pastor, pelo pai, pela mãe, ou pela própria consciência que está cauterizada. Por isso não pode dizer, olha, não é errado, sabe por quê? Porque eu fiz e não passei mal. Não, isso não quer dizer que é mal não, que não é mal por isso. Em relação ao pecado, nós devemos tomar muito cuidado. Então nós vamos entender um pouco que o pecado, todo pecado é pecado. E alguns deles a gente tem dificuldade de sentir mal quando faz, porque eles são mais presentes e a gente se acostuma com ele com facilidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês, depois eu quero ler aqui algumas passagens com vocês. Por exemplo, um pecado que mais de 50% das pessoas praticam com muita frequência, e a maioria não sente mal quando pratica, mas é considerado um pecado grave, porque tem pecado mais grave do que o outro. Os pecados não são iguais, mas esse, apesar de ser um pecado grave, como a gente se acostuma a conviver, vendo, ouvindo, praticando, e a gente vai se amansando, e aquilo que você se escandaliza, daqui a pouco você fala, nada contra. Tudo que você diz hoje, nada contra, um dia você foi contra. E às vezes é até coisa pecaminosa, mas você foi se acostumando. Sabe? A mentira é um negócio que você, se você convive com pessoas, você vai ver todos os dias gente mentir.
Chega uma hora que você nem percebe, que você se acostuma tanto com a mentira das pessoas, que você nem presta atenção no que está ouvindo. E mentira tem diversas, né? Mentira pode ser no silêncio, a mentira pode ser nas palavras, a mentira pode ser num gesto, a mentira pode ser de diversas maneiras. Mas o que a gente pega com mais facilidade é nas palavras das pessoas. Eu não estou falando de acrescentar as palavras, que alguma pessoa acrescentou, ou que alguém omitiu, que a gente confunde mentir com omissão. Omissão não é mentira. Jesus omitiu muitas vezes e ele não pecou. Não confundir, omitir uma coisa com ser omissos na sua responsabilidade. Não confunda omitir uma verdade com ser omissos nas suas obrigações. Aí é um outro tema para a gente discutir um dia, certo? Jesus não foi omisso, mas omitiu algumas verdades, e ele mesmo disse isso por várias vezes. Então, os pecados, todos eles são graves. Os pecados, todos eles cheiram mal. Não têm a mesma gravidade. Mas todos eles podem nos tirar o direito de entrar no céu. A gente só vai ser salvo mesmo porque somos salvos pela graça. Porque se você fosse ser salvo por causa da ausência de pecado, ninguém entraria no céu, só Jesus. Como eu disse, a gente pode errar de diversas maneiras, e qualquer pecado é mal diante de Deus. Só que tem comportamentos nossos, pecaminosos do ser humano, que são próprios da natureza pecaminosa, não natureza humana, porque a natureza humana por si só ela não é errada. Deus fez o homem com natureza humana antes de pegar o ser humano de natureza humana. Mas a natureza pecaminosa que o homem adquiriu, muitas vezes uma pessoa se converte, mas ela ainda peca, sim ou não? Sim, mas que pecado é que talvez esse crente de vez em quando ainda cai neles? Se for os pecados graves, é sinal de falta de conversão. Vou dar um exemplo. Imagina que alguém da sua família, a polícia não, as pessoas da maldade por aí, que polícia é coisa de Deus, a não ser que seja fora da lei. Se tiver dentro da lei, a Bíblia diz que eles são um instrumento de Deus, tá? Então imagina que uma pessoa mal está correndo atrás de um filho, de um parente seu, e vai procurando o portão da casa e entra, esconde debaixo da cama, e chega aquela pessoa da maldade que quer tirar a vida daquela pessoa que você quer seu parente de repente, e chega e fala assim: o fulano de tal entrou aí porque a gente quer matar ele agora. E aí, você mentiria dizendo que não está? Você dizendo que não está, você está mentindo. A maioria das pessoas mentiria. Pegou. Foi para poupar uma pessoa? Sim, mas a mentira em qualquer circunstância é pecado. Agora, tem aquela pessoa que ela sai por aí procurando alguém que nem no caso desse que chegou para matar. Tem a pessoa que mentiu para ali proteger alguém que escondeu da sua casa. Mentira, ela pegou. Mas veja a questão de gravidade. Aí chega essa pessoa e não acredita na sua conversa, entra lá e mata a pessoa. Você acha então que diante de Deus, essa pessoa que por medo de ver alguém morto na sua casa mentiu, e aquele que não acreditou foi lá e matou, você acha que está no mesmo nível de gravidade? Com certeza não está. Mas os dois, nenhum dos dois, por causa disso, vai ser digno de salvação, só porque eu menti para proteger. Porque ninguém é digno de salvação por coisa alguma. Por isso a Bíblia diz: pela graça sois. Quando diz que pela graça sois salvo, que é um favor que a gente não merece, significa que se não fosse um favor que a gente não merece, ninguém seria. Aí você chega lá, foi fiel, lutou, fez tudo certinho, mesmo assim vai ser salvo pela graça. Não é por essa fidelidade. Porque se a gente for para o céu por causa da nossa fidelidade, a graça já não fará sentido em nós. Quando diz que somos salvos pelo favor que a gente não merece, significa que ninguém é digno de entrar no reino do céu. Então, conclusão do raciocínio: um cristão
Qualquer pessoa vai julgar desse modo. Se você vê uma pessoa que vive matando, e você conhece uma pessoa que de vez em quando, por falta de fé, de incredulidade, foi lá e mentiu, você não coloca na categoria. E biblicamente, os pecados não têm as mesmas punições. Por quê? Porque não é a mesma gravidade. Você sabia que no céu vai ter nível diferente de herança? Vai ter galardões mais elevados do que outro? Vai ter. E do mesmo modo, quem pratica a obra do mal no inferno, no lago de fogo, vai ter nível de castigo. Por quê? Pecados, todo pecado é errado, mas tem gravidade, gradação. Deus leva em consideração o que faz, Deus leva em consideração por que fez, Deus leva em consideração a quantidade do que fez. Nós vamos outro dia falar sobre quantidades de pecados também, porque a Bíblia também fala não só de gravidade, mas fala de quantidades. Existe quantidade diferente, mas vamos ver aqui para vocês. A Bíblia deixa bem claro que todo pecado é uma ofensa contra Deus, todo pecado é, mas alguns pecados têm consequências mais graves. Fique firme com sua Bíblia na mão para você ler comigo. Não existe uma hierarquia clara sobre todos os pecados estabelecidos na Bíblia. Devemos evitar todo tipo de pecado, sim ou não? Devemos evitar todo tipo de pecado, por mais pequeno que seja. Mesmo assim, alguns pecados têm castigo mais severo. Vamos lá. Pecado, que é pecado? Pecado é tudo aquilo, não vou dar o significado da palavra, que é no grego, que vem de armatiologia, mas sobre no sentido comum. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tem coisas que não é grave, mas é pecado. Vou dizer para vocês aqui, algo que todo mundo sabe que não é grave, mas é pecado. Vamos supor que eu estou indo para casa, depois do culto. E aí tá dando aquele pedaço. E estou descendo com um carro que ainda cabe mais alguém. Aí encontro o Benedito na descida da ladeira ali. E a água, a chuva apertando. E eu dou uma buzinadinha. Ei, Benedito, homem de fé! E não dou carona para Benedito. Isso é pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é o pecado de omissão. Quando você sabe que seu vizinho está passando necessidade, mas porque o seu vizinho um dia fez macumba para você, você tem bronca do vizinho, porque o vizinho tem uma bronca maior do que a sua, e você finge que não sabe que ele está precisando, que os parentes dele cuidem dele, que o pai, que a mãe, que não sei o quê, e você tem a sua parte de poder ajudar e fechar o coração, como diz João. Pecaste contra Cristo. Isso é o pecado de omissão. Sabe fazer o bem, pode fazer o bem e não faz. Por isso que ninguém será salvo por causa em questão de se vai ter pecado ou não. Porque aqui, ninguém aqui pode garantir que hoje não pecou. Dá para garantir? Eu tenho certeza que hoje não pequei. Talvez quando você falar isso, eu vou dizer para você, acabou de cometer um. Tá? Será que você não fez algo por preguiça e disse que não fez porque não estava com vontade? Preguiça e falta de vontade não é a mesma coisa. Um pode gerar o outro. Mas tem vezes que você está com a fome maluca, mas a preguiça faz você dizer, não quero comer agora. E você está babando, mas só de levantar daquele sofá e colocar no prato, levar no micro-ondas, você diz o quê? Eu não estou com fome. Na verdade está com preguiça. E aí o que a Bíblia diz contra os preguiçosos? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Até quando ficará com os braços cruzados? Certo? O medo de ir lá fora e um leão pegar, diz assim: está muito frio, está ventando,
E na verdade é o medo de ir lá fora e ser atacado pelo urso, pelo leão que às vezes nem existe. Você não está sendo verdadeiro. Mas a gente nem nota. E quando a pessoa, marido e mulher, ou filhos, que a mãe está batendo lá, Joaninha, e a pessoa está acordadinha da Silva, e começa, não é Silva da Silva, tá? A pessoa começa, a minha filha está dormindo. Fez a mãe mentir quando alguém chega a mão no portão. A casa do Bahia bate na porta, a mãe fala assim: filho, fala que a mãe está dormindo. Aí o filho vai lá e fala assim: ô senhor da casa do Bahia, a mãe disse que ela está dormindo. Isso é bom quando acontece, que acaba entregando a pessoa, né? Tem vexames que converte a gente. De vez em quando a gente chega em alguma casa e chama na casa, e as crianças fazem isso. Digo, porque a criança, essa palavra acrescentar, minha mãe disse que está dormindo, a criança não colocou por conta dela. É porque a mãe pediu para a criança mentir. Então todo pecado, ele é perfeito. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Não, Deus é perfeito e não tolera pecado, mas Ele também nos ama e quer o nosso bem. Por isso Deus enviou Jesus para levar o castigo de nossos pecados. Como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre, ou seja, Deus castigou o seu filho, o castigo que era para nós. Agora todos que creem em Jesus como seu Salvador têm seus pecados perdoados e podem viver uma vida nova. Amém? Amém. Agradando a Deus. O objetivo do cristão é viver em santidade, rejeitando todo tipo de pecado e se dedicando ao Senhor. Todos os pecados são mortais, de certa forma, pois um único pecado torna o ofensor, aquele que pratica, digno de morte espiritual. Todos. A separação eterna de Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia afirma que no dia do julgamento, alguns pecados merecerão maior punição do que outros. Agora, Mateus capítulo 11, 22 e 24. Veja que Jesus vai dizer isso. Ai de ti, Corazim, e de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco ou com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor, menos castigo para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vocês. Ou seja, onde Jesus operou a maior parte dos seus milagres, foi onde menos acreditaram nele. Isso é interessante, né? Isso em Lucas também, Lucas 10, 12 e 14 também fala, tá? Diz que foi onde Jesus operou a maior parte dos seus milagres. Então Jesus fala o seguinte: ai de vocês, porque se em outro lugar, ele vai dar o exemplo de Sodoma e Gomorra também, onde as pessoas sofreram o castigo de Deus, onde as pessoas eram tão más, se tivesse feito os milagres que eu fiz em vocês aqui, eles teriam se convertido. Contudo, vocês não se converteram, ou seja, vocês têm um coração mais duro do que aquela outra nação que era tão má. E o que é que endurece o coração do homem? Pecado. E tu, Cafarnaum, que te erga até o céu, será batida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria permanecido até hoje. Cafarnaum, cidade onde Jesus passou algum tempo, morou por lá algum tempo. Agora imagina, Jesus fala em Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra, que foi destruída por causa dos seus pecados do homossexualismo, se lá tivesse visto e ouvido a mensagem de Jesus, ter recebido os milagres que foram realizados em Cafarnaum, Jesus está dizendo, Sodoma e Gomorra não teria sido destruída.
Então está dizendo que vocês merecem um castigo maior do que o de Sodoma e Gomorra. Está vendo? Castigos maiores, devido à gravidade dos seus pecados. Ou seja, Deus tem uma balança na mão e Ele pesa. E em alguns casos Ele fala: pesado foi na balança e encontrou você em falta. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo, porque Sodoma ainda vai ser julgada. Teve aquele juízo ali que desceu fogo e queimou todo mundo, mas um juízo mesmo eterno, a morte eterna ainda vai acontecer para eles, do que para ti. Isso quer dizer que existem pecados mais detestáveis do que outros. Claro que não tem como mensurar, não tem como medir. Quando a Bíblia fala de pecado maior, isso quer dizer que há diferença de gravidade maior. Por isso que há mais severidade de alguns pecados do que outros. Alguém se lembra aqui nessa noite alguns pecados que as pessoas eram apedrejadas quando elas praticavam? Oi? Adultério. O que mais? Fornicação. Bruxaria. Tinha uma lei, né? Na lei de Moisés tinha uma ordem para matar todos os feiticeiros que se encontrassem. Na lei de Moisés, feiticeiro mata. Filho rebelde. E aí, sabe quem era que apedrejava o filho? Quem é que jogava a primeira pedra, dependendo do que o filho fizesse? Não era estranho, era o próprio pai que tinha que jogar a primeira pedra. Na onde? Na porta da entrada da cidade. O filho que vai lá e um pecado mesmo que fez, morreu. Claro que todos eles tinham que ter testemunho. Só a fala do pai não resolveria, tinha que ter testemunho. O filho foi lá e cuspiu no pai, morreu. Você está entendendo? Não por causa do cuspe em si. O problema é, ele está cuspindo contra quem mesmo? Agora, era todo pecado que as pessoas faziam que elas morriam apedrejadas? Não. Em alguns casos, o que era feito com essa pessoa? Ela levava o seu cordeiro e era sacrificado para o perdão do seu pecado particular. Tinha um sacrifício que era anual, que era o dia da purificação, o único dia que a Bíblia ordenava no Antigo Testamento, que eles tinham que jejuar uma vez por ano. Em Israel tem isso até o dia de hoje. E o sacrifício era feito por toda a nação, mas todos os dias tinha sacrifícios individuais. Em Hebreus chega a dizer que a pessoa ela era condenada e morta sem misericórdia. Isso era previsto pela lei de Moisés. Lei de Moisés, porque foi Moisés que escreveu. Pela lei de Deus, dada ao povo por meio de Moisés. Moisés ele escreveu, Moisés leu, certo? Moisés não criou lei nenhuma. Então vamos lá. Ezequiel 8, abre a sua Bíblia aí. Ezequiel 8. Você vai ver a expressão em algumas versões, diz assim, verás abominações ainda maiores que esta. Abominações maiores, está vendo? Tem situações mais graves. Isto é, pecados mais detestáveis diante de Deus. A gente vai ver algumas visões. Ezequiel 8. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos ver que tem expressão grande para os pecados. 6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornará a ver maiores abominações. 13. E disse-me, ainda tornará a ver maiores abominações. Ou seja, o povo de Israel tinha feito um monte de coisas graves, e Deus chama a atenção de Ezequiel: Ezequiel, deixa eu te mostrar coisas ainda maiores do que o que ele tem feito. Abominações que estes fazem. 15. E disse-me,
vê isto o Filho do Homem, ainda tornará a ver abominações maiores do que estas. O que é isso? Os pecados não têm o mesmo tamanho, não são iguais. Ah, pastor, o pecado é pecado. Claro, todos eles cheiram mal diante da lei de Deus, sim. Mas Deus detesta uns ainda mais do que outros. Olha, em Mateus 23 e 24, Jesus diz assim: guias cego, falou para os religiosos, coais um mosquito e engolis um camelo. Qual é a diferença entre um mosquito e um camelo, se todos os mandamentos e todas as violações são iguais? Se todos os pecados fossem iguais, não teria sentido Jesus dizer: vocês comam o mosquito e igual o camelo. Mosquito pequeno, camelo grande. Está fazendo comparações com coisas espirituais. O que Jesus quer dizer? Vocês dão mais importância para aquilo que não é tão grave, e as coisas graves você joga o tapete por cima e cobre. Você está entendendo? Vai lá um irmãozinho, chega na igreja sem gravata. Aí o pastor fala: sem gravata você não prega aqui não. Mas essa mesma pessoa que não prega sem gravata, o pastor da igreja sabe que o camarada tem fornicação e deixa pregar. Mas o problema é a gravata. Há pouco tempo teve um moreno que gosta de cantar e pregar, muito famoso aqui no nosso Brasil, que ele começou a pregar, o camarada fez ele trocar e usar gravata na hora da pregação. Que ele nem falou antes que o camarada foi pregar, era muito amigo pelo jeito. E aí, quando vamos ouvir o fulano pregar, mas o microfone mesmo, você tem que ter uma gravata, deixa a tua aqui ou a minha, deixa não sei o quê. Arrumaram a gravata para ir lá e o rapaz ficou lá: Pai do Senhor, a igreja, não sei o quê, e coloca a gravata, não sei o quê. As primeiras palavras de introdução do rapaz, depois que pega o microfone, foi debaixo da pressão da gravata. Eu estou falando nessa geração. E aí tem outras coisas horrendas se passando. Ou seja, vocês dão mais atenção para uma gravata, mosquito, você escoa, mas vem um camelo, vocês engolem. Não é comer camelo, é engolir. Você leva em consideração besteira. Só falando besteira na visão bíblica, não é na visão nossa. Que tem coisa que a gente fala assim: eu acho que isso aí não tem nada a ver. É baseado em qual visão? Tem que ver se essa visão é nossa ou da Bíblia. Porque para nós pode ser que seja simples. A questão é como Jesus vê. Por isso que toda a vida cristã, irmão, tem que ter como base a Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu estou aqui pregando, os irmãos saem lá da porta e trazem um copo d'água aqui. Isso não parece uma coisa simples? Sim ou não? Não parece simples? Mas não é simples. Como é que eu sei que não é simples? Pela Bíblia Sagrada. Se for pela razão humana, religiosa, a gente não consegue ver grande significado nisso. Mas, pastor, baseado em quê? A Bíblia diz: aquele que der um copo d'água para um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão também. É assim que diz? Como é que diz? Recebe galardão igual a do profeta. Então vai ter gente que nunca profetizou e no céu vai receber galardão de profeta, mas vai dizer assim: mas como é que eu estou recebendo galardão de profeta se eu nunca profetizei? Mas você ajudou alguém a profetizar. Você está entendendo? Por isso que, no sentido negativo, aquilo que a gente acha que é uma coisa tão pequena, Deus pode ver como algo muito grave. Então a gente tem que analisar o que é grave e o que não é pela Bíblia Sagrada. Cuidado com as razões humanas. Se todo pecado é igualmente grave diante de Deus, são iguais, por que Paulo destacou a ofensa de um irmão incestuoso em Coríntios, dentre todos os pecados de Coríntios, com motivo de exclusão da comunidade? Se todo pecado são iguais, por que Paulo não mandou excluir pessoas, mandar embora da igreja por outros pecados? Ou aquela igreja não tinha cometido outro tipo de pecado, mas quando foi nesse caso do camarada se deitar com a mulher do seu pai, Paulo falou: por que você não expulsa ele daí? Por que você não exclui ele? É obrigado eu entregar ele para que Satanás destrua o corpo dele, para que depois ele se converta. Porque
isso era mais grave do que outros pecados que com certeza Paulo sabia da igreja de Corinto, meus irmãos. Então, mas não vejo nada demais nisso aí, nada demais baseado em quê? Nós temos que sempre analisar pela Bíblia. O pecado não são iguais. Alguns pecados, por exemplo, são contra o corpo. Alguns pecados, eles prejudicam a gente mais severamente, mais diretamente que o outro. Por quê? Depende de onde ele afeta. A Bíblia diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. O nosso corpo, ele é o quê? Templo do Espírito Santo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo. Está vendo como essa questão de namoradinho com namoradinha, de pessoas que vivem junto, mas não casam? Está vendo a gravidade que isso é? Mas para muita gente por aí, nem vou dizer para vocês aqui as pesquisas, o que é que fala dessas coisas aí, para a gente não mudar o foco. Outro dia a gente fala. Tem o pecado que é contra a igreja, não bater tempo para falar aqui. Tem pecado que é contra o cônjuge, não vou comentar aqui, nós não temos tempo, seria um estudo de umas 3, quarta-feira. Pecado contra o nosso semelhante, mas todos ofendem a Deus. É claro que todo pecado, mesmo se é contra o irmão, contra a irmã, todos ele entristece a Deus. Por que entristece a Deus? Mesmo que o pecado não é diretamente contra Deus, ele entristece a Deus porque você está violando uma lei. A Bíblia diz assim: amar o próximo como a ti. Se eu cometo algum pecado contra o irmão, significa que eu estou faltando com amor com ele. Logo, eu estou violando um mandamento que diz: ame o próximo como a ti mesmo. Não é um pecado diretamente contra Deus, mas ofende a Deus porque eu estou violando um princípio de amar o próximo, certo? Que o pecado contra Deus diretamente seria aquele que eu falo cara a cara com Deus. Você vai ver na Bíblia o povo retrucando o próprio Deus, não é nem retrucando o profeta, é o próprio Deus. Então é um pecado diretamente, né, contra Deus. Mas diz assim, olha, pecados que é contra Deus, mas Deus fica aborrecido, que é contra as pessoas, mas Deus fica aborrecido. É Provérbios capítulo 6, 16 ao 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, que é isso? Pessoas que olham por cima. Língua mentirosa, 6, 16, 17, 18, 19. Olhos altivos, língua mentirosa, aqueles irmãozinhos que tem essa fraqueza de viver mentindo para não morrer nada, não é nem por isso. Mentir para não pagar a luz, para não pagar a conta. Você vê aquela pessoa que o rapaz chega lá para cortar a luz: ô moço, não dá para você deixar para amanhã, por favor, viola a ordem que você teve para cortar agora. Porque é isso que você está pedindo para a pessoa fazer. Quando a pessoa vai cortar a luz de alguém, ele vai lá certo para cortar, não para negociar. Se ele não cortar na sua frente e não passar o contato na sua frente, geralmente ele vai burlar de alguma forma para constar que ele fez o que ele não fez, e fala: olha, então a senhora tem que fazer, porque se eu passar aqui amanhã, eu vou dizer para eles aqui, eu vou assinar, às vezes até pede para você assinar, tá? Você assina aqui como que autorizou eu cortar. Só que se eu passar amanhã e a senhora e eu souber pelo sistema que não foi regularizado, aí eu corto, nem vou fazer avisar para a senhora. Você acabou de fazer a pessoa cometer um pecado. É o mesmo natureza do pecado e da mentira, que geralmente a gente faz para poupar o nosso bolso, certo? Cuidado, que às vezes a gente não mente, mas faz outro mentir. Aí faz parte, é aquele que não faz, mas não pratica, mas ama, né? Defende. É a pessoa que compartilha. Às vezes o nosso erro é assim: eu não faço não, mas eu ajudo os outros a fazer. Língua mentirosa, mão que derrama sangue, inocente. Como no caso da época, matar no caso de guerra era permitido, por isso o sangue inocente não podia. Se fosse no caso da guerra, podia, por isso o sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Tem gente que é calado, mas o coração está sempre planejando alguma coisa. Pés que se apressa para fazer o mal. Tem gente que fazer o mal é um prazer. Tem uma oportunidade, essa é a minha chance, não vou deixar passar. Agora chegou a minha vez de cantar lá no palco, enquanto os outros estão lá embaixo me aplaudindo, né?
Não tem aquele que fala, como é que diz o mesmo? Como é que diz o hino? Você vai estar no palco e a pessoa vai estar lá embaixo? Como é que diz o hino, gente? O hino que fala que você vai estar no palco e a pessoa vai estar lá embaixo, é isso? Oi? A pessoa vai estar na plateia e você no palco. O que é isso? Grandeza. Humilhação para uns, exaltação para outros. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Ele até faz isso, mas não deseja isso para ninguém não. A Bíblia diz para a gente não se alegrar nem no dia que o ímpio passar por tribulação, quanto mais os nossos irmãos. Aí tu fala, toma, eu sabia que Deus ia usar alguém para envergonhar. Perversidade, né? Coração que traça planos, pés que se apressa para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras. O falso é mentiroso também, você percebeu aqui. Aquele que provoca a discórdia, que alguns entendem que é a parte pior do texto aqui, que é a sétima coisa do versículo 19 de Provérbio, que seria a contenda entre os irmãos. O amor ao próximo, deixa eu ver aqui, Provérbio, já li. O amor ao próximo é um mandamento. Mateus 18, 15 e 17. Se o seu irmão pecar contra você, o que é que você faz? Às vezes a gente faz tudo ao contrário. Mas qual é a orientação da Bíblia quando alguém pecar contra nós, fez algo que foi muito triste, algo... É claro que você não vai qualquer coisinha, irmão. Qualquer coisinha já chama o irmão no canto. Irmão, oi irmão. Vai chamar a pessoa no canto para dar sermão por qualquer bobagem? Ah, pastor, mas pode ser bobagem para o senhor, para mim não é. Olha pela Bíblia se é bobagem ou não. Por isso, quem é regra de fé é a Bíblia. Não adianta eu acrescentar as coisas ou diminuir. É a Bíblia que vai dizer se aquele comportamento é grave ou não. Não é o que eu sinto. Porque tem gente que toma um pingo d'água na tempestade. E aí por causa disso vai andar com um rodo, um pano, um guarda-chuva, por causa de um gota d'água. O problema está na pessoa. Mas diz assim, vá a sós. O que é que a gente tem que fazer? Vai entre você e a pessoa só. O que é que a gente faz? Eu vou até conversar, depois que já falei daquele problema com meia dúzia de pessoas, e cada um tem uma ideia. Quando é à noite, todo mundo sabe do pecado que aquele irmão cometeu contra mim, e o irmão até desconfia, porque as pessoas estão olhando para ela com a cara atravessada. A gente cometeu um pecado, enquanto falou do pecado do outro contra nós. E aí tu acha que Deus vai ficar contra agora? Talvez é contra você, e não contra o outro que pecou contra você, que talvez está precisando de misericórdia. E quem já vai lá e espalha, já não é misericordioso, já não é mais digno. E quem é que recebe misericórdia? Os misericordiosos. Mateus 5 diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Quem não é misericordioso sai espalhando para todo mundo só para ficar por cima e a pessoa ficar na lama. E a sós com ele, mostre-lhe o erro. Então você vai lá e mostra o erro da pessoa. Você tem que ter base bíblica para aquilo que a pessoa fez como cristão, se aquilo é errado. Só que a pessoa pode ser coração duro. Aí você precisa resolver a situação, que é uma situação grave. Vai em frente, tem que ter estratégia. E Jesus disse o que fazer agora então. Se ele ouvir você, ganhou o seu irmão. Você observou para que é que você tem que ir lá quando alguém faz uma coisa grave? A gente faz tudo o contrário. Eu quero ir lá para aliviar essa pressão que eu estou sentindo no peito, que eu estou com uma raiva. Não. Você vai lá é para ganhar a pessoa, não é para você ser ganho. É para você resolver o problema da pessoa, porque se ela tivesse bem, não estaria falando mal de você, se você não deu lugar. Então você vai lá, é para ganhar a pessoa, não é para você acabar com a raiva, desabafando no ouvido da pessoa e dizer, você tem que pedir perdão para mim, porque você tem que admitir que você está errado e eu estou certo. E aqui ele está dizendo, não é para você ir lá para pedir perdão não, tá? Aqui não é para pedir perdão. Eu estou certo, mas a Bíblia diz para a gente ir lá no irmão pedir perdão para ele. Não, nesse texto aqui, não. É ele que tem que pedir para você. No caso, você vai levar ele, não é para ele te pedir perdão. Leva ele ao
arrependimento pelo que fez. Consequentemente, ele vai se retratar com você. Agora, se ele não retratar, ele vai revelar quem ele é. Como você não sabe no início quem ele é, você não vai dar com duas testemunhas primeiro, você vai entre ele só. Agora, se ele falar não, aí você sabe que ali é barro seco mesmo, não é barro que dá para tratar com ele, já é argila que se secou. Aí você, mas se ele não ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. O resto você já sabe, que se ele não vir as testemunhas, aí você já leva o caso para a igreja resolver. Se ele não ouvir, a igreja, quem é o representante da igreja? O líder, o pastor. Se ele não ouve a igreja, aí você tem que considerar ele como ele não fosse mais seu irmão em Cristo, porque o problema aqui não é fraqueza, não é uma falha humana, é um coração fora de Deus. E aí Jesus diz, você considera ele como publicano, que eram as pessoas mais odiadas da época, ou como outro tipo de pecador qualquer. Samuel 2,25. Às vezes a gente peca contra Deus, é uma coisa, diretamente. Pecar contra o irmão ofende a Deus, mas muda. 1 Samuel 2,25. Se alguém pecar contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Deus é tão misericordioso que Ele pode agir em seu favor. Não é dizendo que você está certo, não, mas livrando você da morte. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Aí, irmão, a chapa esquenta, como diz o ditado. O negócio seu foi direto. Tem coisa que é contra o irmão, você vai lá e não concorda com a maneira que o irmão canta, você está pecando contra o irmão. Deus fica triste e fica, que essa ação não é correta. Agora, quando você vai lá, que nem uma vez, o meu pai estava arrancando mandioca. Minha mãe que falou isso essa semana, que eu tinha esquecido. Meu pai arrancando mandioca. Quem aqui já viu arrancando mandioca? Pessoa arrancando mandioca? Aí as mandiocas, era um lugar na Bahia muito seco, era para dar as raízes boas para fazer farinha. Os negócios pareciam um monte de dedo fino. Sabe o que meu pai fez? Pegou a mandioca, levantou e falou assim, ó, toma aqui, ó, come. E aí? Foi contra alguém? Nós? Não. Contra quem Deus pecou? Ele pecou contra Deus. Meu pai pediu para o meu pai comer. Toma aqui essa miséria de mandioca. Por isso que eu falei para vocês. Meu pai estava tentando, segundo ele, ser crente. Tanto eu como a minha mãe, quando a gente ia orar para Deus salvar ele, a gente não conseguia falar e nem pensar a palavra. Eu não sei se você já passou por experiência assim, que você quer pensar e o negócio não sai nem no pensamento. Isso aconteceu por um bom período, depois isso acabou, mas por um bom período a gente ia orar. Quando eu ia orar, eu estava orando por qualquer pessoa, quando eu pensava, ou nas palavras, no pensamento, que eu, tanto comigo como minha mãe, a gente ia pensar, salva o meu... O pensamento não conseguia produzir a expressão Pai, no meu pensamento. E aconteceu com minha mãe também. A gente ficou um bom tempo. Sabe o que você quer pedir? Sabe o que você quer sentir? Misericórdia de uma pessoa. Deus tem misericórdia. E Deus não quer que você sinta essa misericórdia. Pecar contra Deus é uma coisa muito séria. Por isso, quando a gente se levanta contra uma liderança da igreja, a gente tem que saber se é contra a liderança que a gente está se levantando ou se é contra Deus, porque a gente pode pensar que é contra o líder. Lembra de Pedro? O camarada não estava levantando contra Pedro, mas estava achando que era para Pedro que estava mentindo. E Pedro falou o quê? Não é para mim que você está mentindo. Você está mentindo para quem? Para Deus. Que Pedro chama lá de o Espírito Santo. Paulo estava querendo, por zelo de Deus, querendo matar os irmãos. E Deus derrubou ele de cavalo, de charrete, sei lá. A Bíblia não fala se estava montado em algum animal, mas ele diz que derrubou ele e todos que estavam com Paulo. Não é só Paulo que caiu, não, todo mundo caiu. Ele falou assim: Saulo, Saulo, porque você me persegues. Era contra o próprio Deus. Só que na mente de Paulo era
contra aquele grupo de irmãos que ele chamava de herege. Na verdade, era contra o próprio Deus. Então, uma ação ela pode ser interpretada por Deus como a gente estiver levantando contra ele. Pecado de quem entregou Cristo a Pilatos. Veja o que Jesus disse, João 19:11. Jesus falando com Pilatos: nenhum poder terias contra mim, porque Pilatos disse: eu tenho o poder de te condenar, de te absolver. Aí Jesus falou: não é como você pensa, não. Você não teria nenhum poder se meu pai não tivesse dado para você. Mas aquele Pilato que me entregou a ti para ser morto, maior pecado tem. João 19:11. Êxodo: os pecados do povo diante do bezerro de ouro. Aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Êxodo 32, verso 30. Vocês entenderam que tem coisas na área pecaminosa que Deus considera mais grave do que outras? Samuel 2,17, sobre os pecados do filho de Eli, sacerdote. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta. A oferta é de quem? A oferta de quem, irmão? Deus. É de Deus. Então quem trabalhar de forma errada com ela é contra Deus. Por exemplo, vocês contribuem aqui para o reino de Deus. Eu sei que a oferta vem do bolso de vocês, mas chegando até o tesouro da igreja, já pertence a Deus, porque se trata do seu reino. Quem agir erroneamente com esse dinheiro é um pecado não mais contra os irmãos que contribuíram, é contra o próprio Deus, porque o dízimo das ofertas que são trazidos é para o reino de Deus. Deus é o dono, Ele apenas vai dar sabedoria para cada um administrar. Por isso vai precisar de sabedoria para administrar, para não ser leviano, porque se tratar de forma errada é contra o próprio Deus que a pessoa vai estar lidando. Então isso é considerado grande. Uma coisa é eu tratar errado com o seu dinheiro na minha mão, e outra coisa é o dinheiro que você deu no reino de Deus, na igreja, e ele chega na minha mão e eu vou tratar dele como que fosse seu ou meu. É bem diferente. Salmo 25:11. O coração de Davi: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Salmos 25:11. Amós 5:12. Vamos sair aqui porque a hora já foi. Pois eu sei quantas são as suas transgressões, Deus falando, e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebe suborno, impede que se faça a justiça sobre os tribunais. A condição das autoridades em Israel. Deus disse: como é grande o pecado de vocês. E aí fala os pecados. Nós temos o pecado chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que esse é indiscutível, todo mundo sabe. Esse é tão grande, é tão terrível, é tão grave, tão feio, que esse não tem perdão. Outro caso óbvio da priorização de algumas ofensas como os piores do que outras é a caracterização de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos 3, 28 a 30. Pecado eterno, do qual nunca terá perdão, porque você está pecando contra aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado por falta de vigilância, não é um pecado por falta de instrução, não é um pecado porque a pessoa ainda tem pouco entendimento da Bíblia, não é um pecado de ignorância. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado proposital, diretamente contra Deus, diretamente contra o Espírito Santo, que é Deus. Por exemplo, quando blasfemaram, Jesus alertou o seguinte: eles sabiam que Jesus era usado pelo Espírito Santo, mas por inveja, que foi a quem levou eles a entregar Jesus,
e perseguir Jesus, eles falavam que era pelos espíritos malignos que Jesus fazia os sinais, mas eles não tinham dúvida que era o Espírito Santo. Mas para ofender, provocar, tirar Jesus de sério, tentar desviar as pessoas que seguiam Jesus, falaram: não é pelo Espírito mal. Ele tinha certeza que era o Espírito Santo, mas zombava de Jesus dizendo que era pelo Espírito mal. Porque todo ser humano um dia pode ter falado coisas que não entendeu que era de Deus e a pessoa achar que era de Satanás. Por exemplo, conheço uma igreja do Brasil que ela trabalha muito com essa parte de revelação, mas antigamente, se alguém na igreja se levantasse dizendo assim: ó, eu te digo alguma coisa, eles repreendiam na hora como que fosse espírito maligno. Eles aceitavam a revelação, profecia não. Interessante, né? Toda profecia é uma revelação. Então, mas se levantasse com aquele e falasse assim: ó, eu, Senhor, te digo, eu te digo, sei lá, então não é revelação, é profecia. Esse negócio aí não é de Deus. Eu já vi eles fazendo isso com pessoa. A pessoa, não sei porquê, dentro da própria igreja, já sabia que não podia fazer isso. A pessoa começou a sapatear e daqui a pouco começou a falar. A pessoa foi lá, uma jovem na época, muito usada, ainda bem que ela não se abateu. Quem está firme na raiz em Cristo, né? Foi lá e começou a repreender. Eu não me lembro o resultado, mas eu sei que ela continuou lá na igreja. Né? Mas isso não se constitui blasfêmia contra o Espírito Santo, porque quem faz isso faz por ignorância naquela área. Às vezes a pessoa é há muito tempo de crente, mas ela é ignorante em algumas áreas. Ela está pecando, claro, mas não se constitui em blasfêmia. Mas por que não tem perdão na blasfêmia com o Espírito Santo? Porque quem blasfema não se arrepende. Se se arrependeu, não é blasfêmia. É uma coisa que você, proposital, você e Deus, você resiste a Deus, proposital. Você enfrenta Deus. Que foi o que um rapaz no passado aí, por nome Cazuza, não sei se alguém falava, Cazuza era o que mesmo? Era cantor, né? Cazuza. Tirou um cigarro, não sei se era crente, né? Porque esses famosos, a maioria deles já foi crente um dia. Fumou a maconha lá e... Toma, Deus, isso é para você. Se morreu de uma forma bem esquisita. Não sei se foi por causa disso que ele fez, mas isso é uma blasfêmia. Se ele é conhecedor da palavra, foi uma blasfêmia. Aí, quem faz isso? Pessoas que é assim, se você falar para ele: eu vou orar para Deus te perdoar, para Deus te restaurar, e você volta para a igreja, a pessoa fala assim: não quero que ore por mim. Eu já vi pessoas falando: não quero que ore por mim. Eu já vi pessoas que afastou da igreja e estava no pecado, estava em adultério, e a gente queria orar para Deus libertar ela, e a mulher disse: não quero. Possivelmente estava nesse mesmo estado. Em João fala do pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. E nós entendemos que esse pecado que é para a morte pode se referir à blasfêmia contra o Espírito Santo, na primeira epístola de João 5, 16 e 17. Se alguém vê seu irmão pecando, pecado que não é para a morte. Alguém pode ler para a gente aí? Para a gente terminar? Primeira epístola de João 5, 16 e 17. Então, amados, não fique aí achando que a pessoa faz um negócio lá que não é certo, aí você faz algo que é tão grave e fica dizendo: não, mas o dele também é igual ao meu. Não é isso que a Bíblia diz, não. Senão a gente, para o ímpio, qual a diferença teria do crente para o ímpio? Se a gente fosse considerado no mesmo nível dos pecadores. Porque se a gente ainda peca, e se todos os pecados são iguais, que diferença teria de nós para o descrente, meus irmãos? Está vendo a falta de coerência? Todos os pecados são iguais? Não. Todos entristecem a Deus? Sim. Todos nos tornam indignos de entrar no reino do céu? Sim. Mas por que a gente vai entrar no céu? Porque não é por falta deles. Como é que está escrito aí em João? Pode ler alto? Primeira epístola de João 5, 16 e 17. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que podem. Toda justiça é pecado, e há pecado não para a morte. Toda injustiça é pecado. Mas há pecado que não é para a morte.
Quem aqui, talvez não se lembra, mas quem aqui acha que talvez você tenha errado hoje? Você não se lembra, mas é possível que você tenha pecado hoje. Eu sei que é possível ter pecado hoje. Sim? Tenho certeza que não foi o pecado para a morte. Mas, se não é para a morte, ora para que Deus dê a vida. Porque a morte está falando de separação eterna de Deus. Mas mesmo assim, nos consome a vida. Aí diz o texto que é para a gente orar por esses que pecam, que não é para a morte, para que aconteça o que com ele? Como é que está escrito aí, presidente? Para que aconteça o que com ele? Para que Deus lhe dê vida. Está vendo que tira a vida, mas não condena a perdição. O que é que faz um cristão enfraquecer espiritualmente? Seus pecados, principalmente os habituais. Você vai acostumando com ele. Eles não são os mais graves? Talvez não, mas se torna um bichinho de estimação. Olha para cá, qual é o pecado de estimação? É aquele que você fala, eu sei que não está certo, né, irmão? Mas, e você vai enrolando com essa conversa, mas não é só isso também que é pecado. O pastor falou disso, mas tem outras coisas aí que deveria falar que é mais grave do que o que eu faço. Pecado de estimação. Você não está afim de largar ele hoje. O que é que você fala? Eu oro a Deus, e aí quem sabe Deus me liberta. Um dia eu vou parando de assistir, vou parando de ver, vou parando de ouvir, vou parando. Ó, eu vou vestir essa roupa que eu sei que não é certo. Quando ela gastar, não compro mais. Aí eu compro mais compridinha. Pecado de estimação. Você já acostumou tanto que, eu não acho que é tão grave assim não. Eu sei que não é certo. Olha a hipocrisia. Admite que não é certo. Mas como está na classificação do menos grave, Deus vai me aguentando aí. Até um dia eu tomar vergonha na minha cara. É o pecado de estimação. São aqueles que você não fica com a mente tão pesada, mas que não gostaria que ninguém soubesse, que alguém visse. Ficaria chateado que se alguém pegasse de surpresa, né? Oh Jesus, queria ter umas 2 horas, mas 2 horas passou. Mas contudo, se arrepender, alcança misericórdia, tanto dos mais graves como dos menos graves. Mas o que a gente tem que fazer? Evitar a todo custo qualquer um deles. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O homem sem Deus está perdido. João, epístola 1, do 7 a 9: se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Provérbio 28:13 diz: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Olha para cá, crente. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O segredo está aí. Quer o perdão de Deus? Não é só confessar, preste bem atenção. Não é só confessar. Confessar não muda a nossa vida, não. Sentir medo por causa do pecado não muda a vida de ninguém. Quantas vezes você já viu pessoas que na hora do apelo vêm à frente em lágrima? A gente se alegra, porque para nós, eu não vou julgar que aquilo é de arrependimento ou seja de remorso. A pessoa vem em lágrima, mas no outro dia a pessoa repete os mesmos atos. Isso não é falta de instrução, isso é falta de arrependimento, isso é remorso. O remorso faz você ficar triste no canto. Se a pessoa é miserável, eu acho que Deus nem vai me perdoar. Eu nem tenho coragem de pedir perdão, porque o que eu fiz é tão sério, porque eu acho que Deus não me perdoaria. Isso é remorso. O arrependimento é causado pelo Espírito de Deus, te leva a pedir perdão e dizer: Senhor, vou me esforçar para não fazer isso mais. Quem está arrependido nunca se mata por algo que fez. O remorso é perigoso. Tem gente que fica com um remorso tão grande, vai lá, mata o pai, a mãe, o filho, não sei o quê. Eu sou o pior tipo de gente. Pá, mas que nem Judas, foi lá e se enforcou. E
a corda do pescoço de Judas foi o galho de madeira, de algo, sei lá, caiu. Eu sei quem caiu, rasgou no meio de Judas, as suas entranhas derramou. Está lá na Bíblia, tá? Se você quiser. Sei que as suas entranhas se derramaram, mas não se arrependeu. Ele foi lá, missionário, e falou assim: traí sangue inocente. Pegou a sacolinha de moeda. Calma, eu não quero isso aqui. Traí sangue inocente. Mas não se arrependeu. Porque a Bíblia diz que o arrependimento é a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento, da qual ninguém nunca se arrepende. Ninguém se arrepende de ter arrependido, de ter deixado o mal. Tem gente que vem aqui na igreja, aceita Jesus, e pega, chega em casa, joga todas as drogas fora, cigarro, cachaça, joga fora, no outro dia se arrependeu. O arrependimento, você não se arrepende do arrependimento que você teve. Olha, parece, né, uma repetição de palavras, mas você não se arrepende da atitude que se toma quando se arrependeu. Agora, o remorso, sim, se arrepende de todo o coração, é uma tristeza pelo que fez com a iniciativa, porque arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de direção, é uma mudança geral. Não basta eu reconhecer que estou errado, eu preciso no meu coração dizer: eu já não me alegro mais continuar fazendo o que eu fazia. O arrependimento é uma mudança de mente, não é só de comportamento, porque tem gente que no outro dia entra aqui igualzinho todo mundo, mas dentro dele, a próxima oportunidade que tiver, faz tudo de novo. Ele não sente tristeza pelo que ele fez, pelo que ele é. E por isso a pessoa repete e pede perdão, confessa, e no outro dia volta. Mas a Bíblia diz que quem alcança misericórdia não é o que confessa, é o que confessa e deixa. Isso significa arrependimento. Então, se uma pessoa que tem pessoa que tem recaída com muita frequência do que faz, ela teve remorso, reconhecimento do erro, ela confessou, mas não se arrependeu, porque arrependimento não é as palavras da minha boca, arrependimento é um estado do meu interior, como se sente, e aí eu vou confessar, expressando a mudança que teve dentro de mim, e eu chego diante de Deus sabendo que sou miserável, mas como eu me arrependi pelo Espírito Santo que convenceu o meu coração, eu chego diante dele com confiança, tendo certeza que ele vai me perdoar. O remorso faz a pessoa ficar com vergonha e com medo. Meu negócio é tão grave o que eu fiz, que eu quero até me esconder de Deus pelo que eu fiz. Isso é